Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, é com muita alegria e com imensa satisfação que eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diz aleluia. Como é bom estarmos na presença de Deus, e eu quero tributar a Deus a minha gratidão pelo presente que é retornar a esta casa. Estar com vocês uma vez mais é sem dúvidas uma dádiva que Deus nos concede. Participar de uma noite especial como esta, com esta igreja que tem vivido experiências extraordinárias em Deus, e eu tenho certeza que isso é apenas o começo de tudo que Deus ainda fará aqui por vocês e em vocês. Sou grato a Deus pelo presente de rever meu amigo pastor Moisés, essa liderança que Deus estabeleceu nos Estados Unidos da América, e daqui tem servido nações com um ministério sólido, profínco, não apenas pastoral, mas também como mestre. É um grande ensinador, e eu sou grato a Deus por poder chamá-lo de amigo, pastor Moisés. Que Deus em Cristo continue prosperando ao senhor, ao pastor Elisângela, a este ministério tão lindo que Deus lhe deu e a sua casa. Quero cumprimentar o senhor e em seu nome cumprimentar todos os obreiros que lhe auxiliam. Sempre com muita excelência, sempre com muito carinho nos recebem aqui, e é sempre muito bom ser acolhido por vocês. Eu não estou acompanhado da minha esposa, ela está lá no Brasil junto com os nossos 2 filhos. Sou casado com a irmã Aline há 15 anos. Temos 2 lindos filhos, o pequeno Arthur, que tem 11 anos, a pequena Alicia, que tem 8. Juntos nós pastoreamos uma igreja na cidade de Curitiba, e a minha esposa, por conta de outros compromissos, precisou ficar lá, porém ela pediu que eu entregasse um beijo carinhoso para todas as irmãs que estivessem aqui. As irmãs querem receber? E para os irmãos não ficarem com inveja, ela disse: dê um aperto de mão e a paz do Senhor para cada irmão. Os irmãos querem receber? Não precisa mais do que isso, né? Tá bom demais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a minha família, meu ministério, depois do culto você pode nos encontrar nas redes sociais, André Santos _AS. AS é de André Santos. Lá você encontrará um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje eu estou feliz por estar sendo conduzido pelos meus amigos Neemias e Nicolas, que nos trouxeram até aqui. Chegamos agora de Orlando, estive ministrando pela manhã na Calvary Orlando, e hoje com vocês nessa maratona vim conduzido por eles. Que Deus abençoe muito aos nossos amigos. Aos que querem ouvir a palavra de Deus, por gentileza eu vos convido à leitura de um texto que está no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 17. As 2 últimas oportunidades que tivemos de estar com vocês, me lembro de ter compartilhado um texto em Isaías e a segunda em Mateus. Contudo, no capítulo de número 20, para essa noite nós vamos ao capítulo de número 17. Só os que encontraram digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareciam Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu,
e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão única e exclusivamente Jesus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Antes que você se assente, talvez eu não faça isso novamente. Nós estamos em um culto de avivamento, e culto de avivamento é um culto diferente dos outros. Eu quero usar essa liberdade que me é dada para pedir a especial gentileza que você olhe para alguém que está do seu lado, ou à sua direita ou à sua esquerda. Olhe para essa pessoa, mas não é para olhar para ela com um olhar normal, não, nem com um olhar comum, muito menos com o olhar 43. Pastor, eu sou solteiro, agora não é a hora. Só os brasileiros que vieram para cá há mais de 30 anos sabem do que eu estou falando. É para olhar para essa pessoa com um olhar de profeta. Lembra aquele olhar quando a gente era criança? Geralmente tinha uma irmã de coquinha na cabeça que olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu. Quem lembra desse olhar? É esse olhar que eu quero que você faça para essa pessoa que está do seu lado. E se tiver coragem, vai fazer dedo de profeta. Sabe o que é dedo de profeta? É isso aí, uma igreja ensinada sabe que é dedo de profeta. Você acredita que tem autoridade na tua vida? Sim ou não? Então olha bem nos olhos desse crente, aponta o dedo para ele agora e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Agora você olha para ele com aquele olhar de espanto e diz assim: vejo que tu és profeta. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo que se reúne nesta especial ocasião para o adorar e ouvir a sua voz. Abrir a nossa Bíblia no capítulo de número 17 do Evangelho de Jesus Cristo, pela perspectiva de Mateus, é receber de Deus um convite para caminharmos pelos corredores da história, da vida, obra e ministério de Jesus, nesta estação que é, sem dúvidas, a maior revelação que Cristo proporcionou para os seus discípulos durante este período de 3 anos e meio de formação. Eu estou dizendo que nós estamos olhando para o clímax, o ponto culminante, o ponto mais alto, no nível das experiências que eles tiveram com um bom mestre. É óbvio que, como bom leitor da Bíblia, como boa leitora da Bíblia, você está dizendo: pastor, tem certeza que este é o ponto mais alto no nível das experiências? E eu respondo sim. Talvez você seja um pouco mais insistente e está dizendo: pastor, o senhor está se esquecendo que no Evangelho de Cristo, nas perspectivas tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, como de João, nós temos inúmeras experiências absurdas, extraordinárias, assustadoras. Afinal de contas, na narrativa biográfica de Jesus, no Evangelho narrado pelos evangelistas, nós vemos Jesus fazendo coisas assustadoras. Talvez você está se esquecendo, pastor, do dia em que ele parou um cortejo fúnebre enquanto ele estava saindo da cidade e todos choravam. Ele simplesmente parou o funeral e cancelou o funeral naquele dia, quando ele tocou no esquife e disse para o morto: levanta-te. E o morto levantou. Talvez o senhor está se esquecendo, pastor, do dia em que o funeral não foi cancelado, porque não deu tempo nem de começar. A morte havia chegado na casa de Jairo e a sua filha lá estava, e o próprio Cristo entra, e antes que sejam contratadas as carpideiras para chorar, Jesus estava dizendo: dispensa tudo isso, ela está viva, menina, levanta-te.
por que não dizer do dia em que a morte já não foi enfrentada dentro de casa nem no portão da cidade, mas na sepultura. Já não era o primeiro dia, nem o segundo, terceiro, quarto dia. O terceiro dia era o quarto dia em que quem estava morto já estava num ápice da sua decomposição. E Cristo se apresenta e diz: não me interessa qual é o nível do problema, eu quero que vocês removam a pedra, porque tirar Lázaro do sepulcro eu tenho poder para fazer. Lázaro, vem para fora. Experiências extraordinárias em que Cristo demonstra o seu poder sobre a morte. 3 batalhas, 3 vitórias, sem nos esquecermos da quarta, em que a morte pensou que poderia o prender. Ele até entrega o seu espírito na sexta-feira às 3 horas da tarde, fica no sepulcro no sábado, mas domingo pela manhã Paulo declama uma poesia: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Domingo pela manhã a pedra do sepulcro é removida e Cristo ressuscitou. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Poderíamos nos lembrar de experiências extraordinárias também, na demonstração do seu poder para com as enfermidades. Afinal de contas, Cristo curou dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e por que não dizer milhares. Teve dias que ele entrava em cidades e ele dizia: nessa cidade hoje todos serão curados, e todos eram curados. Ele curou gente que pediu para ser curado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia: para que gritar? O mestre não vai te ouvir. Só que quem sabe o que precisa, faz o que é necessário, mesmo quando os outros estão dizendo não precisa. Quem sabe o que necessita, faz o que é preciso, mesmo que alguém diga não precisa de tanto. Lá estava ele dizendo: Senhor, eu vou gritar mais alto, porque eu sei que eu preciso, e o Senhor carrega aquilo que eu preciso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus devolve a visão ao cego. Mas teve gente que ele curou sem precisar clamar. Um dia, pastor Moisés, eu procurei entender a dinâmica, a sistemática das curas divinas, e eu não consegui encontrar uma lógica, porque teve gente que ele cura porque clama, mas teve gente que ele cura sem pedir para ser curado. Ele entra em um lugar onde estavam uma grande multidão, e aí a Bíblia, ela não é redundante, ela não usa um pleonasmo vicioso de forma equivocada, é intencional. Tão grande multidão de enfermos, para dizer que era muitas pessoas doentes. Ele entra naquele lugar. É interessante que João esconde o clamor de todos os que podem ter clamado por ele, porque ele chega naquele lugar depois de 3 passagens por lá, para entrar para as celebrações no mínimo da festa da Páscoa, já com o seu nome conhecido. Ele entra e eu tenho certeza que muita gente clamou, muita gente pediu, muita gente gritou: é Jesus, o Nazareno, o que ressuscitou a filha de Jairo, o que ressuscitou Lázaro, ele está aqui, vai curar a gente. Só que ele não atende e ninguém menciona nenhum clamor. Ele vai até um homem que lá estava há muitos anos, e a Bíblia diz que Jesus sabia há quanto tempo ele estava naquele lugar e naquela situação. Não é ele que clama, não é ele que suplica, não é ele que pede, não é ele que vai até Jesus. É Jesus quem vai até ele e pergunta: quer ser curado? Jesus cura quem clama, Jesus cura até quem não tem força para clamar. E aqui é interessante, porque a pergunta que a gente faz: como pode Jesus se apresentar a alguém que não pediu para que ele se apresentasse? A maior prova que Jesus está nos dando é que ele sabe que vão existir dias na nossa vida em que o último suspiro ainda nos dará força para dizer: socorre-me, Senhor. Mas terão dias em que a gente não vai nem ter força para gritar, que
a gente não vai ter ânimo para suplicar, que a gente vai dizer do jeito que está, não tem mais saída, então para que gritar? Só que mesmo nestes dias em que as forças desaparecerem, Jesus sairá ao nosso encontro, porque Ele tem o que a gente precisa. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Teve gente que Ele curou até sem curar. Pastor, agora eu não entendi. Um dia que Ele sai andando no meio da multidão e de repente alguém diz assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela sai andando, rompe a multidão, pastor Elisângela, e de repente ela toca nas vestes de Jesus e alguém olha, porque Jesus para e Jesus diz: alguém me tocou. A pergunta que fazem a Cristo é: o senhor está bem? That's okay, that's right, está tudo certo. Porque o senhor está perguntando se alguém me curou, se alguém me tocou, sendo que a multidão te oprime. Ele diz: não, esse toque não foi comum, esse toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtudes. Eu imagino essa mulher dizendo: ele não precisa parar, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa me abraçar, ele não precisa parar o que ele está fazendo, ele pode continuar andando, ele pode continuar caminhando, eu só preciso chegar perto dele, porque o que ele tem será liberado e derramado sobre a minha vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite, porque enquanto eu prego, Jesus caminha pelos corredores da IMCC, e enquanto nós estamos ouvindo Ele falar, tem alguém dizendo: Senhor, eu até gostaria que o Senhor parasse tudo para me abraçar, mas se não der, não tem problema, eu vou tocar nas suas vestes, eu vou tocar na orla dos seus vestidos, eu só não posso sair daqui do mesmo jeito. Eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. Eu preciso saber se tem alguém comigo nesta palavra. Só quem quer a virtude do alto, levante as duas mãos aos céus e por um minuto clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame pelo Espírito. Depois eu vou continuar. Estou sentindo que Deus vai sacudir as nossas estruturas. Me ajude a pregar com todo respeito. Eu sei que você tem o teu espaço privado, mas me permita-me ser ousado nessa noite. Pega na mão de alguém do teu lado e diz para ele: se prepare, porque esta noite vai mudar a tua história. Seja profeta para ele, seja profeta para ela. Diga para ele: este culto não é normal, esta noite não é normal. Então tira o pé do freio, não se milindre, não fique com medo, fique à vontade, tenha liberdade para adorar, tenha liberdade para celebrar, porque Deus vai derramar uma porção de glória extraordinária sobre a tua vida. Hoje perguntas serão respondidas, hoje respostas serão entregues. Deus te trouxe aqui para marcar a tua história, filha, para marcar a tua história, filho. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Sons espirituais, abra a boca para adorar, para adorar, para adorar. Há uma nuvem de glória chegando sobre esta casa. Se eu fosse você, eu já fechava os olhos e começava a adorar. Como eu faço, pastor? Diga glória, diga aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, já comece a orar em línguas. Deus vai te tomar. Vai ser difícil continuar a pregar, porque o Espírito de Deus está me dizendo que vai encher gente aqui nesta noite. Vai encher gente aqui nesta noite. Oh meu Deus.
É esse o Cristo que fez tudo isso e muito mais. A gente poderia até falar do seu poder sobre a natureza, mas isso eu tenho certeza que está vivo em sua memória. O dia que ele vem andando sobre as águas, acalma-te vento, aquieta-te mar. Contudo, eu estou te dizendo que, apesar de todas estas experiências, o capítulo de número 17 é a maior de todas elas. A pergunta que você me faz é: pastor, o porquê esta experiência, que aparentemente, em uma leitura superficial, é tão simples, é a maior? O porquê é a que se destaca de todas as outras? E eu lhe respondo: porque tudo o que Cristo fez, Ele fez sob a unção do Espírito, debaixo da unção do Espírito. É Ele quem vai assumir a sinagoga num dia de sábado, onde a escala para a leitura do texto recai sobre Ele, e o texto é de Isaías, e Ele lê: pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Tudo o que Cristo faz sob a unção do Espírito. Essa mesma unção que Paulo explica depois dizendo: pois o Espírito de Deus ungiu a Jesus de Nazaré para... Essa mesma unção repousa sobre a igreja. Logo, os milagres não foram feitos pelo unigênito do Pai enquanto Deus, mas enquanto homem ungido pelo Espírito de Deus. Afinal de contas, nós cremos que Cristo Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Milagres operados pela unção do Espírito. Segundo, milagres operados pelo poder da fé. Lembra o dia em que ele toca na figueira? A figueira fica seca. Alguém olha para Jesus e se assusta, dizendo: como o Senhor fez isso? Ele disse: se vocês tiverem a fé semelhante a um grão de mostarda, vocês não só vão dizer figueiras fiquem secas e elas ficarão, vocês vão dizer a montanhas: saiam daqui e vão para lá, e os montes obedecerão às suas ordens. Às vezes eu ouço o pastor Moisés, pastor Elisângela, alguém tentando minimizar o poder da fé, dizendo que montanhas são problemas, são dificuldades, são coisas alegóricas que Jesus... Quem foi que disse que tocar na figueira e a figueira ficar seca foi uma alegoria? Isto foi literal. Se o que Cristo fez foi literal, a verdade que Ele está ensinando é literal. Ele está dizendo: se você tiver a fé semelhante a um grão de mostarda, a natureza vai se curvar ao poder da fé que você carrega. E isso é para quem crê. Eu já ouvi histórias de gente que disse: esse ano não vai nevar, e não nevou. Eu já ouvi histórias de gente que disse: a chuva não vai chegar, e não chegou, porque a fé tem o poder de mover a realidade. Contudo, aqui é a única vez, meu amigo Neemias, que Jesus demonstra que o meigo nazareno, filho de Maria, é também o todo-poderoso Filho de Deus. Ao subir no alto do Monte Tabor, Mateus vai dizer que ele se transfigura. A palavra transfigurou, e aqui eu preciso ter muito cuidado, nós estamos diante de um hebraísta, nosso professor e pastor. A palavra transfigurou não é uma simples mudança externa de vestimentas. A palavra transfigurou aqui não é uma mudança de semblante. A palavra transfigurou é uma mudança de natureza. A palavra transfigurou deriva-se de uma palavra grega chamada metamorfos, que dá origem a uma palavra que no português nós conhecemos como metamorfose. O que é metamorfose, pastor? Mudar de natureza, mudança de essência. Aqui, Cristo Jesus sobe como o carpinteiro de Nazaré, e no alto do monte Ele mostra que é o princípio e o fim. Aqui Ele sobe como o homem que cansa. Lá Ele revela-se que na verdade Ele é o Deus de Isaías, que desde a antiguidade com os ouvidos não se ouviram e nem se perceberam um Deus igual a este, que trabalha incansavelmente por aqueles que nele esperam. Ele sobe como
sente sede. E lá em cima ele mostra que ele é o Deus que carrega na concha de sua mão as águas de todos os oceanos. Ele sobe como o homem que tem fome, mas lá em cima ele mostra que ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Lá não é o Cristo cansado que dorme no barco, lá é o Cristo glorificado que não se cansa, não dormita, não tosqueneja. É o Cristo glorificado que se revela. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Cristo está se revelando como Deus. Até porque aqui nós estamos diante de um vislumbre da eternidade. Prove, pastor. Vou provar. Quem aparece para conversar com Jesus é Moisés e Elias. É interessante que Moisés não tinha Facebook, Elias não tinha Instagram, não tinha TikTok. Por que, pastor? Porque não tinha fotos passadas de Elias. Ele nem Orkut tinha na época. Como é que Pedro, Tiago e João reconhecem que é Moisés e Elias? Porque na eternidade nós vamos conhecer as pessoas. Aquele ambiente é um ambiente de eternidade. Tanto é que quem conversa com Moisés e Elias não é Pedro, nem Tiago, nem João, é Jesus. É óbvio que há aqui uma representação simbólica assustadora, porque primeiro Moisés representa os profetas, ou a lei, Elias representa os profetas. Tanto a lei como os profetas estão centralizando em todas as suas narrativas Cristo. Cristo é o centro da lei, Cristo é o centro das profecias. É por isso que Cristo está entre Moisés e Elias, porque tanto a lei como os profetas falaram sobre Jesus. Mais do que isso, isto que nos mostra um retrato do passado, Cristo sendo o centro da lei e dos profetas, também nos mostra um vislumbre do futuro, porque aqui nós estamos diante de um tipo profético do céu. Afinal de contas, existem 3 coisas aqui que estarão presentes no céu. Primeiro, no céu, a gente não vai encontrar o Cristo humilhado do Calvário. Não. No céu a gente não vai encontrar o Cristo que sofreu mais de 400 cortes no seu corpo, com um semblante descaído, com as marcas de quem ainda está preso em um calvário, como muitas imagens o apresentam. A gente não vai encontrar o Cristo abatido com um semblante descaído, porque teve que carregar um patíbulo de mais de 30 quilos por um percurso de mais de 300 metros, que caiu por 3 vezes e foi ajudado por uma pessoa que passava. A gente não vai encontrar o Cristo com a coroa de espinhos, como alguém que está sendo humilhado. Não, a gente vai encontrar no céu o Cristo que passou pelo Calvário, que passou pela Via Dolorosa, que passou pelo Getsemane, que passou pelo Gólgota, que passou pelo sepulcro, mas que não ficou no Getsemane, não ficou na Via Dolorosa, não ficou no Gólgota, não ficou no sepulcro. O Cristo que ressuscitou e está glorificado à direita do Deus Pai. E como ele é, pastor, eu vou explicar. Seus pés são como um latão reluzente tirado da fornalha, seus olhos como chama de fogo, seu cabelo mais branco do que a alva lã, as suas vestes são brancas, seus olhos como chama de fogo, e em sua coxa é escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem veio adorar a Ele que é Rei, quem veio adorar a Ele que é Rei, levante as 2 mãos aos céus, celebre a Ele, celebre a Ele, celebre a Ele. Eu vou deixar você adorar. Chacoalha esse crente do teu lado e diz: a gente vai encontrar o Cristo glorificado. O que mais, pastor? Vai ter um grupo de pessoas que lá estarão, que são representadas por Moisés. Por quê? Porque no céu vai ter gente igual a Moisés. Como assim, pastor? Que andou com Deus na terra? Também.
que viu o Cristo revelado na fenda da rocha também. Mas não apenas por isso. Gente que andou aqui com Deus, meu amigo, mas que Deus disse: você está muito perto de mim, chegou a hora de te trazer para cá. Mas o veículo pelo qual Deus utiliza para transportar para a sua glória se chama morte. No céu vai ter gente que lá está, mas que para lá chegar, pela graça de Jesus, experimentou na terra a morte. Lá a gente vai encontrar aqueles que já tombaram aqui, que já fecharam os seus olhos e, como Paulo, com a figura de linguagem do eufemismo diz, dormiram no Senhor. Sabe aquelas pessoas especiais que fizeram parte da nossa vida, que gastaram a vida orando por nós, que passaram a vida intercedendo por nós, gente que foi coluna de Deus na tua história, para te ensinar como tem que orar, como tem que ler a Bíblia, para te abraçar quando você não tinha forças para caminhar. Gente muitas vezes simples, que não sabia a diferença de exegese, hermenêutica, homilética, uma análise exegética. Gente que não sabia nem falar problema direito, mas que andava tão perto de Deus. E quando os 5 sentidos pararam de funcionar aqui, Jesus já os trouxe para o paraíso, estão esperando o toque da trombeta. Gente que a gente vai ter o prazer de chegar lá e encontrar e dizer quanta saudade. Eu estou sentindo graça aqui. Gente que a pandemia levou, gente que as circunstâncias da vida levou, mas que está lá. Gente que, igual a Moisés, morreu. Só que vai ter um segundo grupo de gente no céu. Se Moisés é o grupo que enfrenta a morte, o segundo grupo é o grupo de Elias. No céu vai ter gente que morreu aqui, mas vai ter gente que não vai experimentar a morte. Eu não sei se você está comigo nessa pregação, mas se você estiver, pelo menos um glória você vai dar, porque eu estou pregando para gente que não vai precisar usar o veículo da morte. Eu estou pregando para gente que não vai precisar ser transportado na carruagem da morte. Como assim, pastor? Estou pregando para gente que ainda é louca, doida, acredita em sobrenatural, acredita em vida eterna, acredita em milagre. Por quê? Gente que está aqui, que até trabalha, se dedica, estuda, mas sabe que não é daqui. Gente que veio buscar uma vida melhor para sua família, mas sabe que mesmo tendo uma vida melhor aqui, este não é o nosso lar, esta não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, porque muito em breve, dada a palavra de ordem, com alarido e voz de arcanjo, a trombeta vai tocar, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A morte não vai te levar, a morte não vai te levar. O céu é a tua morada. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, abre a boca para adorar. Feche os seus olhos por alguns segundos. Você precisa entender que é por isso que às vezes a pressão é tão intensa, é por isso que a batalha é tão pesada. Você não é desta terra, você não é bem-vindo ao mundo, o mundo não gosta de você. Você precisa entender, há uma batalha sendo travada, há um peso, porque você é um peregrino e forasteiro em uma terra estranha, e esta terra não é os Estados Unidos, esta terra não é o Brasil, esta terra é todos os lugares que nós passamos por
porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos do céu. Satanás tenta pressionar, desanimar, abater. É por isso que são tantas as armadilhas, tantos os ataques. Existem dias que você acorda que nem crente parece que você é um peso de tristeza tão grande, uma opressão tão grande. Você diz: Senhor, por quê? E Deus está dizendo: é porque você está em uma terra estrangeira, você está em uma terra que não é tua, mas muito em breve este peso vai passar. O peso desta tão momentânea tribulação não vai se comparar ao tamanho da glória que há de vir. Hoje Deus está liberando um renovo do céu sobre a vida de alguém. Quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê recebe. Você não vai parar, não vai desistir, não vai recuar, não vai retroceder. A graça te renova, a graça te renova. Eu vou deixar você adorar. Sentindo Deus aqui. Pastor Moisés, tem gente que não abre para o outro, mas existem batalhas travadas aqui do lado de dentro. Chegou sorrindo na igreja, mas teu sorriso está escondendo as dúvidas, as ansiedades, as preocupações da tua alma. Só que hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: vai valer a pena, filha. Vai valer a pena a renúncia, vai valer a pena a entrega, vai valer a pena o sacrifício. Você não está gastando a tua vida à toa, você não está perdendo a tua vida, você está entregando no altar do Senhor. Enquanto tem gente que numa tarde de domingo como essa está dizendo: chegou o verão, é hora de começar a aproveitar. Você está no altar e Deus está dizendo que você está plantando. Não vai ter inverno que vai roubar de você, a eternidade vai te recompensar. E eu ouço o Espírito de Deus dizendo ao meu espírito: diga à minha igreja que eu começo a dar um sinal da minha glória nessa noite, renovando vidas agora. Leras terai o res tu me calabandarabahas tu me arrácia. A glória dele começa a percorrer os corredores desta igreja. Aonde tiver alguém que crê, receba, receba, receba. Olha Deus tomando a boca de profetas, olha Deus tomando a boca de profetisas. Receba a glória dele agora, filha. Receba, filho, receba. Encerrar porque a gente tem que orar. Tá percebendo? Porque essa é a maior revelação, porque ela fala do passado, ela fala do futuro, mas Deus se revela em Cristo, o Cristo Filho, o Deus Filho se revela glorificado, porque Ele está dando uma experiência no presente. Aqui Ele está mostrando para quem jamais imaginaria quem de fato Ele é. Ele está revelando um nível maior de intimidade, um nível maior de glória, um nível maior de poder. E a gente poderia passar aqui alguns minutos descobrindo os caminhos para esta revelação, até porque eu gostaria muito de poder
caminharmos por isto. Contudo, me perdoem os amantes da teologia, eu também o sou, me dedico a ela, mas hoje eu não vou conseguir concluir o sermão como mandam as normas da homilética. Só que eu não vim aqui preocupado em primeiro lugar em atingir as normas da homilética, eu vim aqui preocupado em ser profeta. E o Espírito de Deus está me dizendo: André, diga para minha igreja que eu vou derramar uma porção da minha glória hoje. Aqui Cristo revela a glória. Só que é interessante que ele tem 12 discípulos, mas no alto do Tabor só tem 3. Porque ele está dizendo: as maiores experiências eu não dou para todo mundo. As maiores experiências eu dou para quem tem sede, para quem tem fome. Quem é que sobe com ele? Pastor Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro, Tiago e João? É aquele que diz: aonde o Senhor vai, a gente vai. Aonde o Senhor está, eu quero estar. Aonde o Senhor entrar, eu quero entrar. Por quê, pastor? Porque gente que tem sede de Deus recebe novos níveis de revelação dos céus. A gente não pode ser hipócrita e pensar que Deus vai se revelar para todo mundo. Não, é desejo dele. Ele gostaria, sem dúvidas, de dar a todas estas experiências, mas a sua palavra nos garante que quanto maior for a nossa sede, maior será o nível das nossas experiências. Pastor, prova, vou provar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Aonde tiver alguém com sede, tem um Senhor dizendo: eu quero me revelar a ti, eu quero me revelar a ti. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo ao meu espírito: André, diga à minha igreja que o tempo das novas revelações, das novas experiências, das novas manifestações da minha glória está chegando. Há uma geração com sede, há uma geração com fome. Quem tem sede desta glória, levante as duas mãos aos céus e por um minuto comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Comece a clamar a Ele agora. Eu preciso orar. Clame, clame, depois eu vou continuar. Deus hoje ministrou o meu espírito dizendo: André, chegou a hora que eu vou começar a mudar a rotina de gente, mudar a lógica da vida de gente. Chegou a hora que eu vou começar a acordar de madrugada. Ah, meu Deus. E não vai ser porque você está na escala da oração, vai ser porque o céu vai te visitar. Se preparem para começarem a ver os vossos filhos saindo daqui nos vossos braços, falando em línguas estranhas com Deus. Se preparem para paralíticos voltarem a andar, cegos voltarem a enxergar, surdos voltarem a ouvir. Há um avivamento se aproximando desta casa. A sede do coração e da alma desta igreja chegou ao trono da glória, porque o pedido não foi: Senhor, nós queremos mais gente. Não foi: Senhor, nós queremos serviço. O pedido e o clamor foi: Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua glória, nós queremos a tua unção. Se é isso que vocês querem, Deus começa a liberar um novo nível de glória agora, 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 agora. Abre a boca. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Ora em línguas, ora em línguas.
aparecer do nosso meio. Deus está distribuindo na noite deste domingo variedade de línguas estranhas, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento, fé, receba de Deus, receba de Deus, palavra de sabedoria, receba de Deus. Nós iremos nos mover no sobrenatural. Alguém vai perguntar o que é que foi feito, o que é que aconteceu. A resposta será: nós apenas estávamos com sede. Eu ouço o Espírito de Deus me dizendo: chegou a hora de saciar. Chegou a hora de saciar. Chegou a hora de saciar. Meu Deus. Eu preciso orar. Onde está você que quer ser tomado por essa glória que Deus irá revelar para este tempo? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você e ministrar sobre a tua vida. Você que entende que Deus está lhe chamando para este tempo de revelações, pode vir, eu te espero.